A história do Espiritismo, que é a terceira revelação prometida por Jesus e que veio ao nosso encontro pelos seus prepostos, ela teve um período que marcou uma realidade de efeito físico, que é uma mediunidade direcionada para a manifestação da materialização, movimento de mesa, teve o período da mesa girante, da pancada, e foi um período que precisou existir essa manifestação da mediunidade de efeito físico, mas que o Cristo veio aclarar que precisa ser sobreposta pela mediunidade de efeito espiritual. Haja visto que essa mediunidade, ela vai ao encontro do coração e borbotou essa luz, esse ouro liquefeito, coração adentro, e auxilia para que a inteligência, a razão, não deambule, pervague, sombrio, ocioso e adentre o ópio da inutilidade. Em capítulo 50 de Instruções Psicofônicas, relata que o Chico ele teve uma psicofonia onde ela, Ana Prado, que foi uma ilustre médium de materialização em Belém do Pará, que tinha elevado quinhão de energia medianímica, e através da psicofonia do Chico, ela aclara num grito de ser o alerta essa realidade e telhado de vidro em que o risco da vaidade do médium pode levar ele a extrapolar a maneira como ele aborda a mediunidade de efeito físico, até porque a curiosidade precisa ser fermentada no desinteresse, na doação ao bem, na pobreza. E essa direção, ela pode estar mancando na moralidade de um médium que se propõe a utilizar do efeito físico para alguma impressionabilidade. E esse é um assunto delicado porque nós vivemos uma realidade
onde o orgulho ele tenta impressionar. Por isso que, se eu não tomo cuidado, eu vou querer usar algo que foi dado a mim por empréstimo, como quem é um medianímico, que recebe a compaixão, o condoimento da minha doença, da minha miopia moral, cegueira. E, em face disso, me aquinhoa com aquela energia medianímica e espera-se que eu use isso para a mediunidade com Jesus, que é aquela que oferece alívio, desobsessão. Porque a desobsessão vem do Cristo. É a vibração crística que leva e desobsessa. Por isso que, se eu me deixo levar pelo choque subcrostal inferior que vige aqui, pode ser que disrupte em mim um riacho de impressionar, afetar sentido com aquilo que eu faça, da forma como eu uso essa mediunidade, que visa atender uma arrogância minha, algo em mim que quer um massageamento de ego e que passa por essa querer impressionar. E isso é grave quando se atém ao desejo do adversário do espiritismo, que é o qual eu represento quando uso a minha mediunidade. Está na espreita e faz fluxar, provoca ocasião de me flagrar, pilhar em falta, seja para me desmoralizar, acusar, me desacreditar, o que espirra no espiritismo, e me ridicularizar, que é derrocada, é derrape para a própria doutrina. Por isso que Allan Kardec vai dizer na Revista Espírita que antes um excesso de tirocínio, de cautela, de circunspecção, do que cair em imprudência, imprevidência. Por isso, é preciso que nós acolhamos a orientação do Cristo para adentrar o mediunidade de efeito espiritual e para com generosidade, despretensão, porque quando eu me coloco a serviço da seara do bem,
eu suplanto e enterro num golpe só qualquer pretensão pessoal. O que está diante de mim é a causa do bem. E é em busca disso, é a isso que eu vou na lide a que me propus. E nessa disposição, a pretensão pessoal é aniquilada por esse acendramento moral, que é o caminho que me permite viver a mediunidade com Jesus, porque só o ascendente moral vai me ascender, me desvencilhar da manobra exploratória. E a própria conduta de desinteresse, ela é desobsessiva e me auxilia a desarmar, desconectar determinado gatilho. De sombra em mim. Por isso que Ana vai dizer aqui nessa mensagem que ela estava no mundo espiritual fazendo essa adaptação à mediunidade de efeito espiritual. E vai dizer que quando existe um menoscabo dessa direção por minha parte, dessa energia medianímica, isso me desprotege e a minha acomodação, displicência é explorada pela entidade inferior. O espírito que se demora em me espiar para arrastar ao ridículo aquilo que se propõe. E quando isso ocorre, existe uma resposta, um eco reflexo de ironia, de zombaria diante da minha incapacidade. Por isso que é preciso essa vigilância para que o choque que ocorre da interação quando se faz essa disposição não me resvale e me enfraqueça, me tire energia. Tem um relato na Revista Espírita que fala um caso de um rapaz que ouviu uma voz para ir para o lado de lá via suicídio, tentou resistir, se esforçou, mas pelo
condição como ele lidou com isso, resvalou, e está retratado no episódio do Cacau com Espiritismo em detalhe, suicídio e obsessão. Vai lá e ouve o áudio Suicídio e Obsessão, que lá eu relato com detalhe esse caso. E quando ele passa para o lado de lá, via suicídio, essa voz que era da mulher dele numa existência precedente, fez motejo com ele, zombou, ou seja, chamou ele para ir e quando arrastou ele para lá, escarneou dele. Isso mostra que assédio no choque que ocorre de interesse aqui e a dor, a indisciplina, os comprometimentos, mazelo, falta de estudo, ignorância, dificuldade de todo teor, código, enigma, de todo nascedouro, procedência. Isso costuma, quando eu sou levada por essa vibração sombria, receber de volta o motejo e o escárnio de quem me levou. E me levou enquanto tentativa, porque sempre eu sou livre para decidir o meu destino e o caminho por onde trilho. Pode haver uma legião em torno de mim, sobre mim, me assediando para caminhar 1000 milhas e pular no abismo, que se eu caminho essa 1000 milhas e pulo nesse abismo, eu ainda sou a responsável, porque tinha um livre-arbítrio, em última instância, para dar o veredito a mim mesma. No espraio desse espelho, golpe de vista. Mas, quando eu me deixo, pelo meu mazelo, a minha imprevidência, a minha fraqueza, arredar e ser levada por aquele assédio, esteja certo de que eu vou encontrar o escárnio daquele que me levou e vou precisar responder também pelo impacto que isso possa ter tido na doutrina que eu pregava, que eu me dispus a levar. Sabedor disso é que é preciso munir com o melhor sentimento, usando a mediunidade para acender luz na vida do outro, para dissipar obsessão, subjugação, fascinação.
E o exemplo vem do próprio Cristo, que em seu espectro e apostolado diminuiu o quanto pôde fenômeno físico ante o astigmatismo, a miopia crônica, que vigia em seu redor, e intensificou sempre mais, infatigável, o socorro ao outro sedento de alívio e luz. Por isso, a dignidade e a limpeza nesse labor precisa ser o meu fanal.